Boa noite. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre triggers. Se der tempo, no final da aula, eu vou passar para vocês também um pouco sobre criação de cotação e o relacionamento disso com os price books e os produtos, oportunidades e tudo mais. Se não der tempo, eu vou gravar um vídeo separado falando sobre isso. É um assunto bem rápido, tá? Para dar um apoio para vocês quando vocês começarem a trabalhar no desafio. Então, hoje o assunto será triggers. Vamos lá. Então, alguém aqui já trabalhou com criação de trigger? Ou sabe mais ou menos o conceito, para que serve? Sim? Não? Acho que não, tá. Não. Então, o que é uma trigger no Salesforce? Uma trigger, ela é uma chamada, uma execução automática que é feita quando a gente tem algum procedimento, alguma DML que é executada no banco de dados. Então, por exemplo, se eu estou numa tela de conta e eu edito essa conta e clico em salvar, se tiver alguma trigger ativa para esse objeto, ela vai ser executada, tá? Então, na criação, atualização, exclusão de registros, se existir alguma trigger ativa para o objeto que está sendo trabalhado, ela vai ser executada, tá? Então, como eu falei, elas permitem essas execuções de DMLs no banco de dados. Então, quais são os processos que podem ser tratados dentro de uma trigger? A gente tem o insert, que vai fazer a inclusão de um registro no banco de dados, delete, que vai excluir, o upsert, ele valida automaticamente, por exemplo, se você dá um upsert em algum registro, você consegue... Se você der um registro, o upsert, ele valida se a conta, se o registro já existe no banco de dados ou não. Então, se o registro já existir, ele vai apenas atualizar o registro, senão ele faz uma inclusão. O update, que apenas atualiza um registro existente, o merge, ele dá a possibilidade de você unificar vários registros em um só. Mas no processo de merge, você tem que definir qual que é o registro master. Tá? Por exemplo, você tem 3 contas lá que estão duplicadas, você pode executar um merge para unificar essas 3 contas, tá? E o undelete, ele só faz um rollback, é como se fosse um rollback no banco de dados para recuperar um registro que foi excluído, tá? Então, essas são as opções que possibilitam a chamada, a execução de uma trigger. E quais são os eventos que podem ser definidos dentro de uma trigger? Você pode chamar ela antes ou depois da atualização desse registro. O before, ele vai ser executado antes de alguns processos no banco de dados, e o after vai ser depois de alguns desses processos que eu vou mostrar para vocês mais para frente. Mas, de qualquer maneira, os dois processos, tanto o before quanto o after, eles são executados antes do commit no banco de dados, tá bom? E eles dão algumas possibilidades, por exemplo, o before, ele pode executar um insert, um update, um delete, e o after, ele possibilita que você faça o undelete do registro. O before, ele não dá essa opção, porque o registro não foi excluído ainda da transação. E
O Salesforce, ele disponibiliza algumas variáveis de contexto que você pode acessar quando você está trabalhando com uma trigger, tá? Então, esse tipo de variáveis, elas armazenam alguma informação, tá? Então, elas já vêm com dados que você só usa, que você só acessa durante a tua transação, tá? Então, por exemplo, o isExecuting, ele vai te dizer se o contexto que está trabalhando, se a transação que está sendo feita no momento, ela é relacionada a alguma trigger, tá? Se, por exemplo, se você está executando apenas um serviço, uma API, se você chamar o isExecuting, ele vai te trazer um resultado falso, tá? Então, essas primeiras aqui, esse isExecuting, insert, update, delete, before e after, eles vão retornar um valor booleano, ou vai ser verdadeiro ou falso, tá? O new, o trigger.new, ele traz uma lista de registros que estão sendo adicionados durante um insert. Então, quando você executa uma trigger, por exemplo, lá no objeto case, você consegue acessar os registros que estão sendo tratados durante essa execução. Então, por exemplo, se você está criando um registro novo lá pela tela, e você insere apenas um, essa new, ela vai trazer apenas um registro na lista. Agora, se você estiver executando, por exemplo, uma inserição em massa através de um Excel, do Data Loader, ele já vai trazer uma lista completa com todos os registros que estão sendo executados naquele momento, tá? Que estão sendo inseridos naquele momento, naquela transação no banco de dados. O new map, ele nada mais é do que o new, só que ao invés de uma lista, ele vai ser um mapeamento, onde o ID aqui do map vai ser o ID dos registros, e o outro parâmetro do map, né, o segundo parâmetro, vai ser uma lista do objeto que está sendo tratado, uma lista de conta, uma lista de caso, uma lista de oportunidade, independente do objeto. O old é a mesma coisa que o new, só que ele traz, por exemplo, num contexto de atualização, ele traz os valores do registro antes de você fazer uma alteração. Então, por exemplo, se você foi lá e editou uma conta já existente no banco de dados, e você mudou o nome dessa conta, a lista old vai trazer o nome antigo, por exemplo, antes era Camila, e você mudou para Camila 2. Então, ele vai trazer no old o valor Camila, e no new o valor Camila 2. Essa parte de old e new é bem legal, porque às vezes você quer fazer uma comparação, e você só quer executar uma lógica, por exemplo, na oportunidade, que tem os stages lá, os estágios da oportunidade. Você só quer executar a lógica naquele momento, se o valor do stage antes era new e passou para trabalhando. Só quando encaixar nessa lógica. Então, você tem como fazer essa comparação usando a lista old e a lista new. Mesma coisa para o new map e para o old map. Você consegue usar da mesma maneira, a diferença é que, através do map, você consegue acessar um registro específico através daqui, né? O operation type, ele é desse tipo enum, aqui, o que ele é? Ele armazena valores estáticos.
aqui como diz, before insert, before update, before delete, então ele já tem armazenado nessa variável do tipo operation type, qual que é o tipo de operação que está sendo executado no momento. Se é um insert, se é um before insert, before update, before delete. Quando eu for mostrar aqui para vocês o código, a sintaxe de uma trigger, vocês vão entender melhor o que é esse before insert, after insert, tá? E o size diz qual que é o tamanho quantos registros estão sendo executados naquele contexto, tá? Naquela transação. Alguma dúvida quanto a essas variáveis? Não, tranquilo, Camila. Oi? Não? Tranquilo. Tá bom. Tranquilo. Então, qual que é a sintaxe aqui Ai, gente, desculpa o barulho, é que eu tô na casa dos meus pais de novo hoje. E tá cheio de gente aqui, como sempre. Qual que é a sintaxe de uma trigger? Primeiro, assim como a classe, que você tem toda uma sintaxe lá que você disse é public, private e tudo mais, a trigger vai funcionar da mesma maneira quando vocês criarem ela. Ela vai ter uma sintaxe específica, como se fosse uma classe, mas é uma trigger. Então, você sempre começa falando, digitando trigger. Na verdade, você nem precisa digitar, porque quando você cria ela, ele já cria com esse padrão. Então, ele vem com o trigger, a palavra trigger, para especificar que é uma trigger, o nome que você vai especificar qual é o nome da sua trigger. Aqui, ele vai dizer qual que é o objeto ao qual essa trigger pertence. Então, aqui, se for conta, vai ser account, se for caso, vai ser case, se for oportunidade, vai ser opportunity, e assim por diante. Se for um objeto customizado, vai ser o nome do objeto customizado, underline C, tá? E aqui no Trigger Events, você vai definir quando essa trigger será chamada. Se ela pode ser chamada before insert, before update, after insert, after update, todas aquelas opções que eu apresentei lá no começo. Então, por exemplo, se eu especificar aqui na minha trigger before insert, before update, ela não será executada no processo de after update ou after delete ou after insert e tudo mais. Então, a chamada dessa trigger vai ser limitada pelos eventos que você especificar aqui, tá? E dentro da trigger a gente coloca o código, na verdade não é nem um código, né? Você coloca ali as condições para onde ela vai entrar, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se é aqui. Ah, tá, é aqui mesmo que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu criei uma trigger, mas eu vou criar outra aqui para vocês verem mais ou menos como que é pelo Developer Console. Vocês podem criar uma trigger também acessando o objeto lá na org, e vai ter uma abinha, né, lá do lado que vai ter a opção de trigger. Se você entrar lá, você consegue criar lá dentro uma trigger também, direto no objeto. Então, aqui, File, New, Apex Trigger, que você vai dizer o nome da tua trigger. Eu vou colocar a Opportunity Trigger, e o S-Object vai ser o objeto Opportunity, tá? Então, aqui ele já define algumas coisas para mim, certo? Aqui no Account Trigger, o que a gente tem que verificar? Como a gente está especificando? A gente pode especificar vários eventos aqui. Eu tenho que garantir que a minha lógica, ela só vai ser chamada quando precisar. Então, se eu quiser fazer alguma validação, alguma coisa, eu tenho que garantir que a minha lógica está sendo executada só no momento que eu quero. Então, eu vou ter que especificar aqui se eu quero chamar antes ou depois não é do commit, ele faz
outra coisa que eu não lembro o nome do banco de dados, ele meio que salva, só que ele só armazena ali na memória. Então, vai ser antes ou depois disso. Pode ser nos dois momentos também, você pode especificar que você quer que ela execute antes e depois. E você também vai ter que especificar qual que é o tipo de transação, se é um update, insert ou delete, tá? Então, aqui existem algumas maneiras de tratar essa lógica. Eu fiz aqui de uma maneira, de alguns exemplos que eu encontrei na internet, mas particularmente eu gosto sempre de separar dessa maneira. Eu coloco um if aqui, e trigger is update, e aqui eu faço um if, trigger is, desculpa, gente, confundi. Aqui é is before, e aqui is after. Aí, dentro de cada uma dessas condições, eu especifico quais são os tipos de evento que eu quero chamar, tá? Então, a gente usa sempre if e não if-else, porque se você fizer o if e o else, ele, por exemplo, vai passar por uma e não vai passar por outra. Isso não é exatamente o que a gente quer, porque a gente quer ter certeza que a nossa trigger pode chamar várias lógicas, né? A gente pode querer fazer várias execuções aqui dentro. A gente pode criar registros relacionados ao objeto que a gente está trabalhando, a gente pode atualizar o registro que a gente está trabalhando, a gente pode mandar e-mail, pode fazer de tudo. Então, a gente tem que pensar numa lógica aqui dentro que acompanhe todos esses processos que precisam ser feitos no momento de salvar um registro ou no momento de incluir o registro, tá? Alguma dúvida nessa parte? Não, tranquilo. Não, por enquanto não. Tá bom. Então, agora, deixa eu ver onde que tá dando esse erro aqui. Então, aqui eu vou mostrar para vocês alguns, como mais ou menos que funciona essa execução aqui, tá? Então, vamos ver aqui o before. Então, o que eu vou fazer aqui? Na minha chamada do is before, eu estou pegando o meu trigger new, que é esse aqui que eu mostrei para vocês, né, as variáveis de contexto. Então, esse new aqui é uma variável que é uma lista, tá? Então, eu estou percorrendo essa lista do meu tipo conta e pegando o nome desse registro que eu estou trabalhando, que está sendo executado no momento. Lembrando que pode ser um ou vários registros do objeto que estão sendo trabalhados no mesmo momento. E aqui eu também estou usando o meu trigger.oldMap para recuperar o valor dessa conta específica, usando o ID dela e pegando o nome que estava ali nessa conta antes de eu mudar e fazer a alteração, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o que ele executa num contexto de isUpdate. Então, eu vou entrar aqui numa conta minha. Aqui. Eu vou editar ela. E aqui no nome, o nome agora é teste, eu vou mudar para teste alterando nome. Tá? Então, eu salvei aqui. Beleza, ele salvou legal o nome. E agora eu vou ver o meu log aqui, o meu debug log, para entender onde ele está passando ali. Tá? Então, no meu isUpdate, ele está apresentando no new o nome que eu alterei, no old
ele ainda armazena o nome anterior, então eu posso usar esses campos, essas variáveis para fazer comparações, e ele também foi executado no after update. Então, quando eu faço uma atualização, já que eu especifiquei aqui na minha trigger que ela pode ser chamada tanto before quanto after update, ele vai executar nas duas vezes, tanto antes quanto depois, tá? Então, aqui, eu fiz essa lógica aqui dentro para ficar mais prático, mas, por exemplo, eu poderia aqui, ao invés de executar esse for e tudo mais, eu poderia chamar uma classe. Então, geralmente, junto com uma trigger, geralmente não, né? Por melhores práticas, junto com uma trigger, a gente sempre cria uma classe junto, ou várias classes que serão chamadas aqui dentro, porque como a gente só deve ter uma trigger por objeto, se a gente fosse colocar toda a lógica que a gente precisa aqui dentro, ia ficar, nossa, complicado para dar suporte, ia ficar uma classe gigantesca. Então, é necessário que a gente crie classes menores, de acordo com o negócio, de acordo com o projeto, por exemplo, e essas classes que terão os métodos com as lógicas de execução. Então, todas essas variáveis aqui, new, old map, new map, elas podem ser passadas para as classes e lá dentro a gente trata esses dados, tá? Ok. Então, passando a parte da sintaxe, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a ordem de execução. Essa ordem de execução aqui, ela é bem completa e bem intuitiva para a gente entender. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada depois nesse slide de novo, para tentar, de alguma maneira, gravar um pouco dessa ordem de execução, porque é muito importante no momento que a gente está desenvolvendo uma lógica, ou até mesmo criando essas automações, né, que são as out of the box, que são as automações já que vêm com que são cliques, né, tipo a validation rule, workflow e tudo mais. Então, o before trigger, ele é basicamente ele é a primeira execução que vai ser feita na tua lógica, né? Então, depois disso, ele vai fazer as validações, passar por validation rule, tudo mais. Então, aqui, isso aí, ele salva o registro sem comitar, tá? Então, o que que isso significa? Ele armazena ali na memória, mas ele não executa o commit, então ele não está salvo nesse momento no banco de dados. Se vocês tentarem acessar o banco de dados e acessar o registro alterado, ele não vai estar salvo ainda, ele está salvo só na memória. Então, ele executa o after trigger, executa todas as outras validações que precisam ser feitas, para só no final comitar no banco de dados de fato, tá? Aqui é importante a gente prestar atenção, porque ele está executando aqui assignment rules, tudo mais, workflow, as workflow rules, elas são executadas só depois do after trigger. Então, se houver alguma atualização de campo nos registros, ele vai executar de novo o before e o after, before e after update, tá? Então, isso aí pode gerar um problema que eu vou mostrar para vocês mais tarde. Então, se tiverem um tempo de voltar e dar uma olhadinha para tentar entender qual que é o processo que é feito quando a gente salva um registro no banco de dados. E quando eu falo salvar um registro no banco de dados, isso inclui atualização, inclusão, exclusão, tá bom? Então, aqui a gente vai começar a dar uma olhadinha nas boas práticas, tá? Aqui, esse código aqui de cima, o que que ele está fazendo?
Essa trigger, ela vai ser executada num objeto chamado village, e ela vai ser executada apenas before insert e before update, tá? Então, o que está fazendo aqui dentro da trigger? Ele está fazendo um select nesse objeto, pegando o primeiro registro primeiro registro dessa transação, tá? Mas como eu comentei com vocês antes, pode ser que uma transação, ela esteja acontecendo em mais de um registro por vez. Então, isso aqui já não ia servir para a gente, porque ele ia tratar só o primeiro registro, e não é o que a gente quer. Então, a gente tem a opção de fazer um loop nessa trigger new aqui, tá? Isso aqui, beleza, é o suficiente, mas o Salesforce ainda dá outras opções para diminuir a execução da lógica. Então, se a gente usar o map, a gente consegue pegar o key set ali do map, né, que é a primeira variável ali, do primeiro parâmetro do map, e a gente consegue armazenar esses IDs tanto numa lista quanto num set de IDs, e fazer um select direto no banco de dados. Gente, deixa eu voltar um pouco aqui que eu não tinha percebido uma coisa. Ele está executando um select dentro de um for. Isso aqui pode gerar um problema grande de limite de transações no banco de dados. Por quê? Porque, como eu falei antes, dependendo do número de registros que você estiver executando na tua trigger, por exemplo, a gente tem processos de batch jobs que rodam, tem muita empresa que faz isso, tá? Eles deixam um batchzinho que roda lá de meia-noite ou de madrugada, que faz atualizações de vários registros em uma base, em uma tabela. Então, ia com certeza cair nesse problema aqui, porque se ele tivesse, sei lá, mais de 200 registros ou até menos, ele já ia estourar o limite do banco de dados. E, além disso, tem aquele problema que a gente estava vendo antes, né? Que se tiver um workflow aqui, que tiver uma atualização de campo, ele vai executar de novo essa trigger antes e depois do commit ali, de salvar o registro. Então, pensa só, uma trigger entrando num loop de recursividade e executando um select ou qualquer DML dentro de um for, sempre vai dar problema de limite de transações no banco de dados. Então, isso aqui a gente poderia usar um for no trigger new para armazenar apenas o ID desse key set, né? Mas não é o caso. Então, o melhor é a gente sempre usar a map. Eu, particularmente, prefiro porque, além de evitar várias execuções no banco de dados, a gente ainda consegue acessar exatamente o registro que a gente quer, tá? Então, essa seria a maneira ideal de você tratar um registro que está vindo através, um ou vários registros que estão vindo através de uma trigger. Então, além disso, essa lógica também deveria estar dentro de uma classe, de uma handler, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui nessa parte? Ok, seguindo nas boas práticas, aquilo que eu comentei ali com vocês, apenas uma trigger por objeto. Por quê? Porque apesar do Salesforce ter a ordem de execução, ai, gente, desculpa, aqui perto tem um trilho de trem, fica passando trem direto. Além o Salesforce tem a ordem de execução, né, das funcionalidades, mas a gente não tem como controlar qual trigger dentro de um objeto seria executado primeiro. Mesmo problema que a gente tem com Process
process builders, e por isso é indicado ter apenas um por objeto, porque a gente não consegue controlar qual vai ser executado antes e depois, e isso pode gerar overwrite, né? Por exemplo, você pode fazer uma transação, uma atualização em uma das triggers e acabar sobrescrevendo isso com uma lógica que está dentro de outra trigger. Então, sempre evitar criar mais de uma trigger para o mesmo objeto. Essa parte de logicless é aquilo que eu comentei. Remover toda a lógica que existe de negócio de dentro da trigger e passar para classes, para handlers, né, que a gente chama. Então, você cria classes para dar suporte à tua trigger. Sempre cobrir o código de uma trigger com as classes de teste e fazer o possível para cobrir 100% do código. Mais para frente a gente vai falar sobre classes de teste e vocês vão entender qual que é a necessidade de você cobrir o máximo possível de situações e do código que você escreveu. E a parte de recursão, que foi o que eu comentei, vou falar um pouquinho mais, que ele dá esse erro aqui, que ele vai entrando num loop ali dentro da trigger e nunca mais sai. Mesma coisa, isso também acontece com os process builders, tá? Então, essa parte de recursão aqui, o que acontece, né? Aqui ele está percorrendo uma lista de contatos after update e ele está atualizando um contato, tá? Então, se vocês têm uma execução de um update aqui dentro, né? A gente está pegando esse contato, alterando ele e atualizando. Então, se cair dentro de um workflow, ele vai ficar nisso para sempre, e vai dar erro no banco de dados. Então, como que a gente pode fazer para garantir que uma trigger seja executada apenas uma vez, tá? Dentro de uma transação, tá? Então, aqui existem algumas maneiras. Essa maneira é indicada pelo Salesforce mesmo. Se você for naquele Developer Guide e nos fóruns, essa é a maneira mais correta, mais indicada de fazer, que é você criar uma classe de suporte, na qual você vai declarar uma variável booleana como false, tá? Então, o que a trigger ela tem que fazer? Antes de executar a chamada durante uma transação, você tem que verificar se essa variável aqui, ela é falsa, tá? Então, se ela for false, significa que essa trigger, ela não foi executada ainda durante a transação. Então, você, antes de executar qualquer coisa, você já muda ela para true, ou depois, né, não sei, mas antes também, qualquer momento vai funcionar. Então, você vai mudar ela para verdadeiro, vai fazer todo o processo que você tem que fazer com aquela trigger, e se dentro da mesma transação, se dentro da mesma transação essa trigger for chamada novamente, ele vai fazer essa verificação, ver que a variável está como verdadeira e não vai executar de novo. Então, aqui, essa variável static, como eu falei na última aula, o valor dela persiste durante toda uma transação, tá? Então, vocês conseguem usar isso para fazer validações. A partir do momento que a transação é finalizada, essa variável volta para o valor inicial dela e se inicia uma nova transação como false, tá? Então, essa aqui é acho que poucas empresas que eu trabalhei tinham essa verificação aqui da recursividade, então sempre estava dando algum problema de recursão no banco de dados.
Então, é muito importante a gente pensar nesses detalhes como developer para evitar código sujo ou código que vai estourar um erro ali na cara do usuário, tá? E aqui, quando que a gente deve usar uma trigger, né? Como eu já comentei antes, lógicas complexas. Por exemplo, se você tem que fazer várias validações, é mais válido você criar uma trigger e criar uma classe que vai executar essa lógica, do que você ir lá e criar um process builder, um flow ou um workflow que fique completamente gigante ou bagunçado, e ele vai dar mais trabalho para dar um suporte depois do que trabalhar direto no código do banco de dados. Então, a gente tem que entender muito bem o que cabe a um admin e o que cabe a um developer tratar. A gente não pode deixar uma lógica extensa e complexa nas mãos de um workflow ou de um process builder, porque apesar do admin Salesforce ele ter que ter um pouco de noção de lógica, esse não é o foco dele, não é o ponto forte dele, tá? De um admin. Então, é válido a gente criar classes e triggers. E lógicas associadas com delete, a gente não tem opção de tratar delete com process builder, workflow, então a gente precisa trazer para uma trigger para conseguir tratar esses dados. E operações em objetos não relacionados, então, por exemplo, se você tem que atualizar vários objetos a partir de uma atualização específica em uma conta ou em algum objeto, e, por exemplo, eu atualizei uma conta e eu quero criar uma coach ou alguma coisa que eu não se relacione com o objeto de conta. Então, a gente não tem como fazer isso nem para o Process Builder. Então, o ideal é usar uma trigger. E também integração, as APIs, que são integrações com sistemas externos, a gente pode usar a trigger também para tratar essas chamadas que vêm de sistemas externos e são atualizados, registros que são atualizados no banco de dados ou inseridos de qualquer maneira, tá? Ah, não é isso aqui não. A parte de trigger é isso. Eu acho particularmente trigger muito simples de usar. Grande parte dos dados já vem pronto. O mais complicado de trabalhar com a trigger, é a lógica do business que você vai ter que desenvolver. Então, você tendo uma noçãozinha básica ali de como criar uma trigger, que foi o que eu passei agora, perfeito. O problema é tratar a lógica de negócio. Eu peguei um exercício aqui do Apex Hours, que eu uso bastante aquele site, só que eu geralmente não passo para vocês, porque eu não tenho ideia do nível de inglês de todo mundo. E aqueles vídeos, eles são ministrados pelo pessoal lá da Índia. Então, às vezes é complicado entender um pouco o que eles estão falando por causa do sotaque, eles falam super rápido também. Então, eu peguei um exercício lá e eu vou passar para vocês em português lá no nosso Excel, lá no nosso documento compartilhado, para vocês conseguirem treinar um pouquinho essa parte de trigger, porque a gente vai ter que usar isso no desafio ali que eu passei para vocês, tá? Então, junto com isso, eu vou aproveitar que hoje o conteúdo foi rapidinho. Vocês estão com alguma dúvida aqui na parte de trigger? Não? Acho que as dúvidas é mais na prática que vão aparecendo. Então, por isso que é importante que vocês... trigger é tranquilo mesmo, o problema é a lógica depois que chama.
Por isso que é legal vocês fazerem esses exercícios, porque eles não são muito longos e já dão uma noção mais ou menos de como funciona, sabe? Traz um pouco de familiaridade para vocês, para trabalhar com o código. Eu vou pular, então, aqui para a parte, para explicar para vocês o desafio. Eu vou falar aqui para vocês, mas eu quero que todo mundo, né, depois que assista, ouça isso. Esse desafio aqui, qual que é o objetivo dele? Por que eu passei ele para vocês? Como alguns de vocês sabem, eu trabalho na GFT. A minha iniciativa aqui de dar aula de Salesforce é completamente separado do meu trabalho, mas eu acabei participando bastante ultimamente de uma iniciativa que eles tiveram lá, que eu achei muito legal, que eles contrataram pessoas com pouca experiência ou com nenhuma experiência de dev, e eles estão treinando, ajudando com aulas durante alguns meses, e preparando essas pessoas para terem a possibilidade de trabalharem com Salesforce, trabalharem para clientes, tá? Então, eles passaram um desafio de case que foi bem legal, foi bem challenging para todo mundo fazer, e eu segui mais ou menos nessa ideia, passando um desafio similar, puxando a parte de leads, contas, oportunidades, e estendendo isso para produtos, price book e cotação, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque com esse desafio vocês vão conseguir usar várias funcionalidades da org, funcionalidades out of the box, e também colocar a mão na massa ali no código, e vai dar para vocês mais autonomia para entender, ir atrás, pesquisar essas coisas e preparar um projeto de vocês mesmos para ter uma oportunidade para quem quiser trabalhar na área, para quem não está trabalhando na área e quer fazer essa migração. Então, eu quero muito que todo mundo faça esse desafio. O objetivo é que vocês também colaborem entre si, tirando dúvidas um dos outros, mandando dúvidas lá no nosso grupo, para que todo mundo aprenda junto e aprenda tudo isso, porque esse projeto vai ser um pontapé inicial para vocês apresentarem isso para vagas de emprego que vocês queiram se aplicar, tá? E eu também conversei com o meu gerente lá da GFT e convidei ele para assistir a apresentação desses desafios que eu comentei na última aula, que eu quero que vocês façam e apresentem. A apresentação, eu vou passar a data para vocês ainda, mas provavelmente vai ser só no final de janeiro, então vocês têm aí praticamente quase 2 meses para trabalhar nesse desafio, e ele vai assistir as apresentações, e quem a gente perceber que tiver familiaridade e conseguir resolver esses desafios, né, de uma maneira legal, que realmente demonstre, né, o esforço que foi atrás, que aprendeu, essas pessoas possivelmente vão ter oportunidades para passar por uma entrevista lá na GFT e talvez participar desse processo também, tá? Então, eu acho que é uma oportunidade bem legal para quem está querendo entrar nesse mundo. E assim, não é porque eu trabalho na GFT, mas eu gosto muito de trabalhar lá. É uma empresa que realmente valoriza as pessoas. E eu já trabalhei em muitos, muitos, muitos lugares na minha carreira. E lá é um dos poucos lugares que eu percebi que eles realmente valorizam o funcionário e se preocupam com as pessoas e com o crescimento pessoal de cada um, tá? Então, acho que vai ser uma oportunidade bem boa para vocês. Então, quem estiver com vontade de seguir no caminho de Salesforce, eu sugiro que realmente se esforce para fazer esse desafio. E eu vou estar à disposição, obviamente que eu não tenho todo o tempo do mundo, mas sempre que eu puder, eu vou dar uma ajuda para vocês com isso, mas o meu objetivo é que vocês realmente façam sozinhos e que eu só dê um suporte para vocês, tirando dúvidas e explicando um pouco como funciona, tá? Então,
Hoje eu vou falar um pouquinho como funciona a parte de cotação, e aí na próxima aula eu posso falar sobre algum desses assuntos que vocês tenham mais dificuldade. Então vocês podem me trazer e eu preparo uma aula explicando mais ou menos o processo. Pode ser uma dúvida relacionada a business ou uma dúvida relacionada à parte técnica, tá bom? Então, vamos ver. Eu não tenho muita familiaridade com coach, tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira que faça sentido. A parte de cotação, vocês têm que ativar ela primeiro, tá? Na org, ela não vem ativa. Então, vocês têm que vir aqui no setup e no quote settings. Vocês sabem o que é o processo de cotação, né? Acho que é a primeira dúvida. Vocês sabem o que é, para que serve? Não? Acho que não. O processo de cotação é você cria um contrato, você tenta fechar um contrato com o cliente e passar o valor dos produtos que ele precisa para fechar esse contrato, tá? Então, muitas empresas oferecem produtos físicos. Então, vamos trabalhar como empresa que ofereça produtos físicos. Vocês podem pensar aí numa venda de alguma coisa e os clientes, para você fazer um processo de venda, né, o salesperson, essa pessoa vai fazer um negócio ali com o cliente, né, então ela vai tentar oferecer o melhor valor de produtos para esse cliente, para que o cliente queira fechar um contrato com a empresa, mas que a empresa também não saia perdendo dinheiro, tá? Então, o processo de cotação nada mais é do que você tentar fechar um contrato com o cliente e passar por todo o processo de aprovação, tá bom? Então, como que a gente vai trabalhar com as quotes? Aqui vocês vão ativar ela. Beleza. E aqui, page layout, a gente vai adicionar o tipo de registro da cotação para o objeto de oportunidade. Então, por padrão, a quote, ela está disponível ali, ela vai estar disponível para o objeto de oportunidade. Mas eu já trabalhei em uma empresa que o cliente, ele queria que o processo de cotação fosse relacionado a uma conta. Então, teve que fazer toda uma customização lá para dar certo. Então, o ideal é que a cotação seja usada por padrão aqui do Salesforce, tá? Então, junto com a cotação, a gente vai ter que criar um price book. Então, deixa eu pegar aqui onde eu preparei isso. Então, aqui a gente fez a ativação da quote, e agora a gente vai criar um price book. Então, o price book, ele é... Price book, o que ele é, né? A gente pode ter vários... O price book, geralmente, ele é utilizado por empresas que fazem venda de produto para países diferentes ou para regiões diferentes, tá? Então, a gente pode ter um price book para cada país, a gente pode ter um price book para cada região. O price book para cada país, a gente consegue definir um cálculo de moeda também, tá? O que é legal. Agora, para região, a gente faz o seguinte, a gente cria o price book aqui, teste, active, vamos salvar aqui, e através, definindo o price book, deixa eu adicionar aqui um produto a esse price book. Vou pegar um produto padrão aqui, vocês podem ver que na inclusão do produto, a gente coloca o list price dele, né, que é basicamente o preço de mercado. Então, aqui a gente coloca o list price,
E eu posso mudar ele aqui dentro do meu price book também, tá? Então, lá dentro do produto, ele vai ter um valor específico e aqui dentro eu posso especificar outro também. Bom, beleza? Aqui eu posso adicionar todos os produtos que eu vou ter disponível para esse price book, pode ser um ou vários, tá? E beleza, agora que a gente tem o price book, tá, legal, difference between standard price, tá, então aqui, o que vai ser legal vocês fazerem aqui na Opportunity, quando vocês forem entrar nesse processo de cotação, vocês vão ter que definir aqui um estágio específico onde ela está em valor de cotação. Geralmente é aqui, ó, proposal, entre proposal e negotiation. O proposal vai ser quando você vai criar a cotação, você vai adicionar os produtos à cotação, tá? E você vai mandar essa cotação para aprovação. Então, a partir do momento que você manda a cotação para aprovação, é onde ela vai estar em negociação, porque essa cotação vai ser revisada por alguns supervisores, um ou mais supervisores, e depois, se ela for aprovada ou não, dependendo, né, se ela for aprovada ou rejeitada pelos supervisores, ou até mesmo pelo cliente, vocês vão definir o que aconteceu com essa oportunidade, se ela foi fechada perdida ou fechada ganha. Tá? Então, aqui, a gente adicionou lá na ativação da quote, a gente adicionou lá, ele deu a opção para a gente adicionar no page layout. Então, aqui, a gente clica em New Quote, e quote name, eu vou colocar aqui Opportunity Journey Point Quote 1, tá? Aqui, essa quote, ela tem que ter uma data de expiração, por quê? Porque a gente tem um certo período para fechar um contrato, né? Eu não posso deixar esse contrato em aberto para o resto da vida. Então, se eu faço uma proposta para o cliente, se eu mando uma proposta para ele, aquela proposta tem que ser válida até certo momento, né? Porque, por exemplo, se eu dei um desconto de 50% para ele no produto, eu tenho um período para ele fechar esse negócio comigo, porque eu vou ganhar alguma coisa com isso. Se não, se passou desse período, eu já não ganho mais nada, então a gente não é mais válido, tá? Então a gente coloca aqui na expiration date, aqui essa parte do desconto, a gente vai ver depois como que é feito. Tem um contato, ele relaciona aqui com a oportunidade, né, que a gente tinha, a oportunidade que a gente começou a editar. O billing to e o shipping to são coisas diferentes, tá? O billing é quem vai pagar a conta, o endereço que é responsável por pagar a conta. E o ship to é o endereço responsável por receber esse produto, tá? Depois que o contrato for finalizado, esse produto será enviado para algum lugar. Vou tentar explicar para vocês com um exemplo real a diferença entre bill to e ship to. Então, por exemplo, a gente tem o Walmart, né? O Walmart, ele tem como que fala? Ele tem a sede, que é a empresa lá principal, e ele tem várias filiais, né, no mundo todo. Então, quem que é responsável por pagar? A filial. Mas quem é responsável por receber esses produtos, aí depende de qual a gente vai relacionar aqui na oportunidade aqui atrás. Então, a filial pagou a cotação ali dos produtos, só que a gente vai enviar esses produtos para a filial aqui de Curitiba, por exemplo, que é onde precisa desse estoque, tá? Então, vamos salvar aqui. E depois eu quero que vocês façam um teste aqui, porque eu não tive tempo de fazer, mas tentem adicionar alguns produtos aqui na oportunidade, criarem uma coach para ela e adicionarem alguns produtos aqui dentro também. Só que
que é aqui a parte do quote line item, tá? Então, o que que acontece aqui dentro? A gente vai selecionar um price book para essa quote, tá? Para o produto que vai ser adicionado, ele vai mostrar uma lista dos produtos que estão relacionados a esse price book. Eu vou selecionar ele e vou salvar aqui, tá? Aqui eu vou ter que dizer qual que é a quantidade que eu quero daquele produto e se tem algum desconto, tá? Eu não vou colocar aqui porque eu não lembro como que preenche o desconto, eu não lembro se é com decimal ou o quê. Deixa eu ver aqui. Ah, com porcentagem, legal. Então, vamos dar 10% de desconto nesse produto. Salvar aqui. E aqui eu vou poder ir adicionando vários produtos de acordo com o meu price book, tá? Uma coisa, uma quote pode estar relacionada apenas a um price book. Vocês viram que a primeira vez que eu adicionei aqui o produto, ele deu a possibilidade de eu escolher o price book. Na segunda vez, ele já não deu mais essa opção, tá? Então, a gente tem que pensar nisso também. Ok. Vamos fazer o seguinte aqui. Start Sync. Essa opção de Start Sync, o que que ela vai fazer? Quando você clicar ali, ela vai pegar todos os produtos que você adicionou aqui a quote e vai adicionar lá na oportunidade, tá? Então, ela vai fazer esse sync entre a quote e a oportunidade. Então, a quote sempre vai sobrescrever a oportunidade. Aquilo que eu falei de vocês adicionarem produtos lá na oportunidade, eu quero que vocês validem se, por exemplo, se eu adicionar 3 produtos diferentes lá na oportunidade, vir aqui e adicionar um quarto, eu quero entender se a cotação ela vai só adicionar esse novo produto lá, ou ela vai apagar os que já existem e só adicionar esse novo. Eu acho que ela vai só adicionar lá, ela não vai apagar o que existe, mas eu não tenho certeza. Então, aqui... tá, então, olha, se você continuar, você vai substituir todos os produtos com outline items. Ok, então parece que ele sobrescreve. Tá, ok. Vamos passar aqui para... aqui. Antes de voltar lá para a oportunidade, eu quero mostrar para vocês aqui essa opção de Create PDF. Esse PDF aqui é nada mais do que o contrato... Nossa, ExxonMobil? Nada mais do que o contrato que é enviado para o cliente, para ele assinar e validar, tá? Então, esse save an email quote, save to quote, então você pode enviar por e-mail automaticamente esse PDF, aí a gente tem que ver se dá para colocar o cliente, se dá para colocar mais pessoas para enviar esse e-mail. Vamos só salvar to quote aqui. E o legal é que vocês também conseguem editar esse PDF aqui, tá? Aqui dentro do quote, essa opção de quote template. Então, aqui vocês conseguem entrar no template do PDF e fazerem algumas alterações aqui no layout dele, tá? E deixa eu ver o que mais que eu queria falar dessa parte. Então, voltando lá para a lógica do desafio, o que a gente tá, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui eu já vou mudar isso aqui, tá? Eu vou mudar o cálculo, tá. Isso aqui já vai acontecer a partir do price book. Aqui, para cotações abaixo de X. Aqui a gente pode trabalhar com porcentagem de desconto. Vamos criar uma lógica que pegue todas as porcentagens dos produtos que estão relacionados a uma quote e faça uma média entre eles. Então, por exemplo,
Se a porcentagem de desconto que eu estou dando é abaixo de 30%, eu quero que vocês executem uma lógica, que vocês trabalhem numa lógica onde a aprovação dessa cotação, ela é feita automaticamente, tá? Quando ela estiver lá no processo, que passar lá para o processo de in review, tá? Então, quando chegar aqui no in review e a pessoa salvar ela, fizer alguma alteração, a gente vai ter que executar uma lógica para fazer esse cálculo da porcentagem, tá? E aprovar ela automaticamente e mandar um e-mail para o supervisor direto do owner dessa conta aqui, tá? Então, o owner, a gente consegue ver aqui, created by, ele não tá visível o campo aqui, tá? Mas ele tem no back-end, no banco de dados, ele tem o owner, e o que vocês vão fazer com esse owner? A gente tem o processo de papéis no Salesforce, né, role, ou a gente pode ter, até mesmo, sei lá, se vocês quiserem criar um objeto customizado ali que armazena quem é supervisor de quem, mas eu sugiro usar os papéis do Salesforce porque eles já possuem uma hierarquia pré-definida, tá? Então, o supervisor direto do dono dessa conta, dessa coach, ele vai receber um e-mail falando: tal coach foi criada com tais informações. Esse e-mail vocês vão ter que criar o template dele e fazer uma execução que seja out of the box ou por código para enviar esse e-mail para o supervisor, comunicando que a coach foi aprovada, tá? E aí seria legal vocês mandarem também o contrato ali que a gente gerou e tudo mais. E aí, quando as cotações forem acima de 30%, por exemplo, a aprovação ela vai ter que ser feita em 2 etapas. Isso aqui não é uma coisa simples de fazer dependendo da lógica de negócio, tá? Então, aqui, de novo, a gente vai ter que definir lá os usuários. Lá, quando você cria um usuário, você consegue definir para qual região ele pertence, tá? Então, a gente vai ter que criar alguns campos customizados dentro da cotação, a gente vai ter que criar campo customizado dentro da oportunidade, dentro da conta, para atender essa lógica. Então, a gente vai ter que verificar ali para qual país essa oportunidade pertence e para qual país, estado, aí depende se vocês vão querer trabalhar apenas com clientes do Brasil ou se vocês vão querer expandir a empresa que vocês vão criar de uma maneira multinacional, tá? E lá na criação do usuário, vocês vão definir a região dessa pessoa, né, do usuário que vai tratar essa coach ou dos supervisores, e primeiro, essa cotação terá que ser aprovada pelo supervisor direto do atendente. Se ele aprovar essa cotação, vocês vão enviar mais uma aprovação para o gerente regional, né, o gerente da mesma região ali que a oportunidade então vocês vão ter que fazer consultas no banco de dados para buscar usuários lá, usuário que pertence à mesma região da oportunidade, e vocês vão ter que mandar um e-mail para uma dessas pessoas, ou para todos os usuários que existirem no banco, que podem aprovar regionalmente essa cotação, e o primeiro deles que aprovar, essa cotação vai ser aprovada, finalizada, a oportunidade vai ser fechada ganha, todo mundo vai receber o e-mail e tudo mais. Essa parte ali que vocês fazem a verificação de qual usuário pertence às regiões, que pode ser um ou vários, eu vou fazer um vídeo amanhã, provavelmente amanhã, tentando explicar para vocês como eu fiz esse projeto. Essa parte de cotação, eu trabalhei quando
quando eu estava na ExxonMobil. Então, eu vou mais ou menos explicar para vocês a lógica que eu usei lá 2 anos atrás, quando eu era uma newbie ainda no Salesforce, e vou explicar para vocês como que eu fiz para resolver essa lógica aqui de mais de um gerente regional, e aí, a partir disso, talvez vocês tenham algumas ideias, tá? Então, eu vou apresentar de uma maneira mais estruturada o projeto que eu fiz, para vocês terem um ponto de partida para começar a trabalhar, tá? Mas eu diria para vocês fazerem de maneira separada essa parte aqui de cotação e a parte aqui de leads, tá? Então, é bastante coisa, mas eu não quero que vocês se sintam desmotivados para fazer esse desafio, porque é muita coisa, porque talvez não esteja muito claro ainda. Então, eu preciso que vocês deem esse feedback para mim, que vocês digam, olha, não estou conseguindo entender o que você quer que faça aqui, eu não estou conseguindo entender a ideia geral do desafio. Não tem problema, vocês podem me falar até no particular, se vocês tiverem vergonha de compartilhar lá no grupo. Eu explico para vocês, eu não me importo em explicar mais de uma vez isso aqui, porque eu realmente quero ver o que vocês conseguiram absorver, tanto das aulas que a gente está fazendo aqui, quanto dos estudos que vocês estão fazendo em paralelo na ORG, tá? Então, é bastante coisa, e vocês vão poder ter contato com várias coisas que tem na plataforma, tá? Alguma dúvida que vocês queiram trazer agora? Não? Tá bom, então. Eu acho que é isso que eu tinha para passar hoje. Se eu vou compartilhar com vocês amanhã, provavelmente, porque esses vídeos demoram demais para baixar e para subir no YouTube, então eu vou deixar rodando hoje à noite e vou compartilhar o vídeo da aula com vocês, compartilhar esses materiais aqui que eu fiz das triggers, e aí amanhã bom, não sei amanhã porque eu tenho trabalho, mas durante esse final de semana eu vou preparar um vídeo explicando como que eu fiz esse projeto de cotação, e eu acho que vai ficar mais claro para vocês o que precisa ser feito, tá bom? Obrigada por participarem hoje, e qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Camila. Obrigada, Camila. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais.